Oi, pessoal, boa noite. Todos bem? Espero que sim. Desejo que todos estejam aí tranquilos, com muita calma, muita fé, muita esperança, passando por esse momento de uma forma a mais tranquila possível, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Igor, sou um dos colaboradores do GEAFA e contar para vocês um pouquinho como é que o GEAFA está trabalhando neste momento. Quem assiste todos os vídeos aí já deve estar cansado de ouvir, mas é sempre bom a gente repetir para quem está vendo pela primeira vez. O GEAFA, neste momento, como a gente não pode estar com as nossas atividades normais presenciais lá na nossa casa, no nosso grupo, a gente está trabalhando remotamente, se reunindo entre nós todos os domingos para os nossos estudos, para as nossas conversas, as nossas diretrizes com os mentores da casa. E também resolvemos fazer um trabalho de forma remota. Estamos aqui, podem contar conosco. Vocês têm vários meios de acessarem o GEAFA, seja pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso e-mail contato.geafa@gmail.com, nosso canal do YouTube, os telefones que alguns de vocês têm de alguns de nossos colaboradores. Então aí temos várias formas de vocês estarem conosco, de nós estarmos com vocês. Vocês não estão sozinhos, né? A gente sempre coloca na descrição de todos os vídeos como vocês podem nos contatar para que a gente possa expandir o GEAFA, para que a gente possa expandir os nossos trabalhos e poder estar com a mão sempre estendida a quem precisar. Todos os dias, de domingo a domingo, o GEAFA, nós fazemos uma corrente de orações e vibrações às 21 horas. Então, nessas vibrações, nós pedimos pelo mundo, pedimos pela paz, pedimos pelo amor, pedimos pelo mundo, por todos nós, pelo nosso país. Isso já vem há muito tempo que a gente faz essa corrente de vibração das 21 horas. E agora, de uma forma muito mais intensa pelo momento que nós estamos vivendo. Toda segunda e quinta, nós temos o nosso Evangelho, às 20h30, o Evangelho é publicado no nosso canal do YouTube. A gente reproduz isso também nas nossas redes sociais. Então, é escolhido um tema entre os nossos colaboradores. Nós conversamos aí, um bate-papo, uma reflexão sobre este tema, né, como a gente está fazendo hoje. Então, vai das 20h30 aí até o início aí das vibrações das 21 horas. Também às segundas e quintas, a partir das 21h15 até as 22 horas, nós nos reunimos, fazemos os nossos trabalhos remotamente em favor de todos aqueles que nos pedem orações e vibrações, tá? Então, se vocês precisarem, conhecerem alguém que precisa por qualquer motivo, peçam que nós estamos aqui para incluir essas pessoas em nossas orações. Todas as terças, quartas e sextas, nós publicamos no nosso canal, ali por volta das 13, 14 horas, o Momento Intimista com Jesus. São pequenas leituras, pequenas reflexões, pequenos trechos para 5 aí, de 4 a 7 minutos, mais ou menos, que a gente propõe pequenas reflexões, mais para um conforto aí do dia a dia, para que a gente sempre tenha um canal de comunicação, uma forma de se comunicar. A gente coloca outras coisas nas nossas redes sociais também, tudo que for de elevação moral, espiritual, de reflexão, de auxílio, a gente vai colocar. Espero que vocês acompanhem nossas redes sociais, sempre tem novidade, a gente está tentando sempre alimentar aí esse contato entre nós. Então, entre em contato conosco para pedir ajuda, para desabafar, para sugerir temas que vocês queiram ouvir. Nós estamos aqui abertos, estamos juntos, pessoal. Mesmo de longe, fisicamente, nós continuamos juntos. Então é isso. O tema que eu queria propor hoje para a gente conversar um pouquinho, para a gente debater, apesar de eu ficar falando aqui sozinho, né? Não é bem um debate. Gostaria que fosse. Quem sabe a gente consegue fazer aí um vídeo ao vivo um dia e a gente consegue conversar aí, pelo menos via chat do YouTube.
Então, o que eu queria conversar hoje é sobre a vaidade, né? Vaidade que é um grande mal aí, mas extremamente natural da humanidade, da nossa condição. Eu queria começar com uma historinha para gente começar a nossa conversa. Eu queria começar com uma historinha que eu ouvi do Ricardo Melo. Ele tem o que ele chama de Pílulas do Evangelho. São pequenas historinhas que ele publica diariamente, pequenas histórias, pequenas ilustrações, pequenas reflexões. O Ricardo Melo ele tem um site bacana que é o Instituto Namastê. Quem não conhece é legal, dá uma olhada, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa bem proveitosa lá. E aí eu ouvi uma dessas historinhas e queria reproduzir aqui para vocês. Dizem, né, que a história sempre começa igual, né? Num reino muito distante, enfim. Então é uma lenda, claro, mas que traz reflexão aí para a nossa história. É a história que num reino aí distante existia um rei bastante vaidoso, né? E esse rei, num belo dia, ele resolve que ele vai fazer um concurso para que todos os moradores, todas as famílias habitantes daquele reino oferecessem a ele um presente e que o vencedor, o melhor presente oferecido a ele, receberia um prêmio, né? E aí existia dentro desse reino uma família muito humilde, muito pobre, que entrou em desespero nesse momento por entender que não poderia oferecer nada ao rei, né? E com medo de punição, eles entraram ali numa grande preocupação. E aí o homem ali da família disse, não fiquem preocupados que eu já sei o que fazer. Não sabia muito bem ainda o que fazer, mas ficou ali pensando em como ele poderia dar um jeito naquela situação. E aí, no dia lá do concurso, esse homem apareceu em frente ao rei com um vaso, né? Um vaso muito bonito, porém feito de barro, né? Muito bonito, porém muito simples, feito de barro ali, feito por ele mesmo, né? Nesse momento mesmo o rei já desconfiou, falando: Poxa, mas esse vaso é de barro, como você pode me oferecer isso, algo tão simples, diante de tantos presentes bonitos ali que eu venho recebendo das outras famílias, né? E aí o bobo da corte, insuflando o rei, começou a falar: Realmente, isso é uma porcaria, vamos punir esse homem, né? Punição a ele. Começou ali a estimular uma punição àquele homem. Mas o homem não se fez de rogado, manteve a tranquilidade e pediu a palavra. E aí ele começou a dizer que entendia que um bobo da corte jamais entenderia uma peça tão rara, já esperava isso do bobo, né? Justamente por isso que ele era o bobo, né? Mas ao mesmo tempo, ele começou a dizer ao rei, começou a inventar ali um monte de história para dizer que aquele vaso era uma peça muito rara, que vinha de dinastias muito antigas, como se fossem esses vasos chineses, sabe? Que a gente vê hoje aí super valiosos. Então ele começou ali a desfiar um monte de qualidade, né? Supostas qualidades daquele vaso e dizendo que um homem tão culto, um homem de visão tão ampla como aquele rei, certamente saberia reconhecer o valor e a raridade daquele vaso. E aí pronto, né? Insuflou o ego do rei, né? Ele ficou envaidecido, como ele já era extremamente vaidoso, e não deu outra. Ele acreditou em tudo aquilo que o homem falou e acabou dando o prêmio ao homem. E ali ficou todo mundo sem entender nada, como aquele homem com uma peça tão simples conseguiu vencer o concurso. Na hora que o homem já estava se retirando, o bobo da corte chegou do lado dele e falou: você pode ter enganado o rei, você pode ter enganado várias pessoas, mas a mim você não engana. Eu sei que esse seu vaso aí é uma porcaria, que não tem nada de valioso, muito menos raro. Aí o homem respondeu para o bobo: Olha, bobo, eu entendo sua posição, respeito sua opinião. Você pode até entender de vasos, mas eu sei até onde a vaidade humana é capaz de cegar uma pessoa, né?
Então tá aí, o homem se aproveitou do, 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 desse, desse problema que o rei tinha aí, de ser tão vaidoso, se aproveitou desta condição do rei para que ele pudesse se safar, não ser punido pelo menos, e ainda acabou saindo premiado da história, né? Então o que a gente tira aí de conclusão? Que a vaidade cega, né? A vaidade faz com que a gente tome decisões baseadas em perspectivas incorretas. E isso vale para tanta coisa do nosso dia a dia, tanta coisa do nosso cotidiano, né? O que a gente pode cair aí na tentação da vaidade e acabar tomando decisões incorretas e equivocadas, né? A vaidade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, está lá dito que o homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, né? Então, a gente não consegue, na maioria das vezes, entender que o culpado da nossa má sorte somos nós mesmos, né? A gente precisa sempre se apoiar em culpados, em causas externas, porque é difícil, né, olhar para dentro e perceber que a gente mesmo causa o nosso insucesso, que a gente mesmo se boicota, né? Que nós somos os nossos principais inimigos na nossa caminhada. Então, a gente percebe que a vaidade é decorrente do orgulho, né? Ela é prima irmã ali do orgulho. E quando eu estou falando de vaidade, pessoal, eu não estou falando daquela vaidade que a gente comumente classifica, que a gente fala, aquela pessoa é vaidosa, né? Pessoa que se acha bonita, enfim, que se cuida, se veste bem, cuida do corpo, enfim, não é dessa vaidade que a gente está falando. Até porque essa vaidade que nos traz bem-estar, ela é benéfica, né? Tudo que nos traz bem-estar, que nos traz confiança, segurança, ela é benéfica para nós, para nossa mente, para o nosso espírito, né? Então a gente não pode confundir com essa questão de autoestima, com a questão de confiança em si mesmo, né? Autoestima e confiança, autoconfiança são coisas positivas, são coisas necessárias para a nossa caminhada. Se a gente não confiar, se a gente não se amar, ninguém vai nos amar. Então, antes de amar e de confiar no outro, a gente tem que amar e confiar em nós mesmos, né? Então, não é dessa vaidade, desse significado vulgar da vaidade que a gente está conversando. Mas mesmo essa vaidade da beleza, da estética, enfim, do bem vestir, do se apresentar bem, ela pode ser problemática, né? Se ela passar do ponto natural, se ela passar do ponto benéfico, quando a gente perde o foco, né? E aí a gente vê quantas pessoas aí a gente ouve falar que vão buscar procedimentos estéticos, pessoas que perdem a vida por uma busca incessante dessa questão estética, né? Pessoas que buscam profissionais e lugares desqualificados, muitas vezes porque não tem condição financeira de buscar um lugar qualificado, um profissional qualificado, e aí acredita em mentiras, né, de internet, aquele papo do vizinho, do primo, do tio do cachorro que falou, né? Então, vai atrás disso, né? Muito aí já tomada pela vaidade desnecessária, pelo ego, a pessoa vai atrás dessa situação e se coloca em risco a própria saúde, a própria vida, né? Enfim, mas é um dos exemplos de vaidade que nós temos. A vaidade, seja no idioma hebraico ou no latim, o termo vaidade tem o significado de vazio, vácuo, vazio absoluto, né? Se nós recorrermos aos dicionários, algumas definições apresentadas, temos que a vaidade caracteriza aquilo que é vão, frívolo, fútil, tolo, que não possui conteúdo e se baseia em aparência falsa, né? Então, a
gente percebe aí que é justamente no vazio da alma que brota a vaidade e principalmente que ela se enraiza, né? E, gente, se a gente for aí fazer um pensamento histórico, quantos impérios, né, já foram derrubados por causa da vaidade? Quantas guerras foram criadas por causa da vaidade? Se a gente for falar de Império Romano, se a gente for falar de Napoleão Bonaparte, enfim, vários, Alexandre o Grande, enfim, vários processos aí históricos de grandes impérios, grandes nações, que a partir de um momento que confiavam tanto em si próprio, que a confiança em si passou do natural e se tornou uma vaidade de se achar poderoso demais, se achar insuperável, né? É, e que esses impérios, essas grandes nações, esses grandes conquistadores caíram. A vaidade, como a gente disse lá atrás, cega. E quando cega, a gente deixa de perceber o equívoco de nossas decisões. E uma decisão errada numa batalha pode significar a nossa derrota, né? E o problema principal hoje para nós, que a gente tem que conversar, é que a vaidade pode destruir o plano encarnatório nosso, né? Às vezes a gente vem ali bonitinho com o nosso plano encarnatório, certinho, com tudo para dar certo, e aí, quando a gente começa a ganhar um destaque, começa a fazer um bom trabalho, seja lá como for, vem o bichinho da vaidade e a gente joga tudo por terra, a gente começa a acreditar que a gente é mais do que é, a gente começa a acreditar em poderes que nós não temos, né? Começa a acreditar que nós somos superiores, e aí é o início da nossa derrocada. É o início da destruição de uma encarnação inteira, mas a misericórdia divina vem sempre nos possibilitar uma nova chance. Mas vamos tentar não deixar a vaidade, o bichinho da vaidade morder a gente, para que a gente possa seguir nosso plano, seguir com humildade, seguir entendendo nosso tamanho, nossa posição no mundo. E aí a gente vê pessoas, né, tomadas aí pela vaidade, que em qualquer ramo da vida, seja profissional, pessoal, nos locais que ela frequenta, nos clubes, até na religião, a pessoa, mesmo que não tenha vocação para cargos de liderança, cargos de decisões, as pessoas querem porque querem de todo modo assumir esses cargos. Então, aquela pessoa que na empresa faz de tudo para assumir cargos de chefia, aquela pessoa que no clube, no prédio, quer ser sempre a pessoa que manda, a pessoa que toma decisões, aquela pessoa que no templo religioso, seja qual for, também quer fazer parte sempre das decisões. E eu não estou dizendo das pessoas que naturalmente possuem uma liderança, né? Pessoas que naturalmente, em todo lugar que elas vão, elas se destacam, porque elas têm essa vocação. Estou dizendo das pessoas que forçam a barra, as pessoas que precisam estar sempre ali varejando, né, que a gente chama, ficar varejando ali é, é, as pessoas de cargos maiores para ver se conseguem uma brechinha, para que force a barra e faça parte desses cargos decisórios, mesmo sem nenhuma habilidade para isso. E por que ela está ali? É para servir? Não, não é para servir, né? A pessoa está ali porque quer aparecer, quer, quer mostrar que é superior a alguém. E, na verdade, a liderança, né, cargos de decisão, né, são provas também. São provas muito complexas muitas vezes. E a gente perde a oportunidade que nos é dada de uma vida mais simples, de sermos operários, né, de não precisarmos tomar decisões, né, de simplesmente podermos fazer o nosso dia a dia, tocar a nossa vida com simplicidade, e a gente perde tempo buscando a vaidade, buscando querer aparecer, e aí a gente joga fora tudo que nos foi dado como uma bênção, né, que é a simplicidade, porque né? A gente pensa que não, mas a pessoa que está ali em cargos decisórios tem grande responsabilidade e é uma grande prova. Então, a gente tem que sempre pensar direitinho se vale a pena ficar buscando
sarna para se coçar, né? Então, essas pessoas, a troco de uma suposta vitória material, aí, bem entre aspas, essa pessoa ela passa por cima de tudo, né? Passa por cima da paz dela, passa por cima da saúde, passa por cima dos momentos com família, com amigos, né? Pensam em trabalhar, só pensam no sucesso, só pensam em posições de destaque, né? E à custa de todo o resto que muitas vezes é mais importante, a gente vai deixando para trás para é, buscar esse brilho, esse destaque que nem sempre nós somos merecedores, mas a gente vai correndo atrás de uma forma tão intensa, de uma forma tão incorreta, e a gente vai deixando os valores reais para trás. O vaidoso, gente, ele se considera superior ao próximo, né? Não tem ninguém igual a ele. Ele é superior a todo mundo, né? Seja a roupa que ele veste é a melhor, é, o, o carro que ele tem é o melhor, é o emprego que ele tem é o melhor, enfim, a condição social dele é superior. Então ele não consegue enxergar o próximo, ele só enxerga ele mesmo. É aquela história do olhar para o umbigo, né? A pessoa só enxerga para o próprio umbigo, não consegue enxergar o próximo, então ele é sempre superior, né? E essa pessoa nunca vai reconhecer erro, né? Ela nunca vai ter a humildade de olhar e falar, puxa, eu errei, tomei uma decisão incorreta e voltar atrás e corrigir. Não, porque ela está sempre certa. Se houve algum problema, a culpa é do outro, nunca é dela, né? Então, essa pessoa ela não consegue elogiar, essa pessoa não consegue reconhecer virtudes alheias, né? Nem mesmo dos seus amigos, seus familiares, as pessoas que ele ama. Ele não consegue, é aquela pessoa que não consegue vibrar com o sucesso das pessoas que ele ama. Isso é sempre muito esquisito, né? Quando a gente conta alguma coisa para alguém que a gente ama, porque a gente está feliz, uma coisa boa, a gente está contando para que aquela pessoa comemore com a gente, e aquela pessoa não está nem aí. Porque para ela não importa, para ela importa só o seu próprio sucesso, o outro não existe. É triste, né? Triste, bastante triste essa condição. Né? E a gente vê a vaidade se embrenhando aí várias questões aí, em vários meios do nosso dia a dia, né? Eu vejo isso nas redes sociais, né? Hoje, o que acontece? A rede social deu o poder de opinião para as pessoas, que você não tinha alguns anos atrás. Hoje, todo mundo pode ter uma conta aí numa rede social e dar opinião sobre qualquer assunto. O grande problema é que a pessoa vaidosa, ela dá opinião, mas não consegue debater. A pessoa não consegue replicar, não consegue ver uma réplica, né? A pessoa não basta ela colocar a opinião, ela quer impor a opinião dela, porque ela acha que só ela está certa, só a verdade dela que existe, só a opinião dela que pode ser aceita. Então a gente vê essa guerra virtual de opiniões, seja por conta de política, agora por conta da Covid, seja por tudo, por time de futebol, por qualquer opinião. As pessoas não aceitam outras ideias, né? Então, não interessa o debate, não interessa para aquela pessoa crescer ouvindo opiniões contrárias, ouvindo outros pontos de vista que possam fazê-la pensar. Não interessa, ela quer falar sozinha, ela não quer que ninguém discorde dela. E isso, apesar de ser tá ali na rede social, ser uma guerra de palavras, está criando uma energia muito negativa, né? Não só para o Brasil aí, mas para o mundo inteiro. As pessoas estão se degladiando e isso se descarrega em energias de ódio, de rancor, né? A pessoa fica ali que não consegue sair daquilo nessa, enfim, nessa energia baixa, nesse padrão vibratório baixo e não consegue sair disso, porque a pessoa só quer brigar, a pessoa só quer impor a sua opinião. É bem complicado e muito triste isso. A gente está vendo também isso acontecer, e já vê há muitos anos isso acontecer, em templos religiosos, em comunidades religiosas, né? Então é o médium do centro espírita, é o pai de santo da Umbanda, é o pastor da igreja evangélica, é o padre da igreja católica, que
deixam a vaidade assumir tanta frente que a pessoa começa a achar que ele é um verdadeiro milagreiro, um verdadeiro curandeiro, né? E não é nada disso, gente. Quando a gente faz um trabalho espiritual, seja qual for, em qualquer religião, nós somos meios, nós somos instrumentos, né? Nós somos instrumentos entre a energia espiritual, a espiritualidade, Deus, e a pessoa que recebe aquele tratamento, aquela energia espiritual. Todo o sucesso que a pessoa tiver é mérito dela, é merecimento dela, porque ela acreditou em si, ela teve fé, ela acredita em Deus, ela acredita em si própria, ela acredita no seu potencial, né? Então, a pessoa, diante desse quadro, diante do mérito, recebe uma bênção, recebe uma luz, né? Recebe não sei se a gente exagera ao dizer uma cura, mas recebe uma energia que possibilite a cura dessa pessoa, de uma doença, de um problema psicológico, de um problema que a pessoa esteja vivendo, enfim. A pessoa consegue, com tanta fé e confiança, fazer com que aquela situação se transforme, né? Ela recebe fluidos e energias, sim, ela recebe, mas nós somos apenas instrumentos, tá? A espiritualidade trabalha em favor das pessoas, tá? Então a gente não pode nunca achar que nós somos responsáveis pelo sucesso ou pelo insucesso de um tratamento, né? Muitas vezes as pessoas buscam, mas não conseguem reagir, não conseguem ter uma melhora, porque a pessoa muitas vezes não está na condição naquele momento de conseguir uma transformação suficiente para ela. Mas aí são outras questões, são outros problemas que a pessoa tem que depurar, que a pessoa tem que lidar, enfim. E aí a espiritualidade sabe muito mais do que nós, Deus sabe muito mais, né? Nós não sabemos de nada. Como disse a Marinês no evangelho de algumas semanas atrás, o que a gente tem que buscar é o caminho do meio, né? Então, não adianta a gente achar que nós somos grande coisa, que nós não somos, nós somos meios, instrumentos, mas também a gente não pode tirar das nossas costas a responsabilidade do trabalho, do servir, do estudo, né? de estar à disposição. Então, essa é a nossa responsabilidade. Agora, o sucesso, né, o mérito da pessoa é muito maior do que isso. Então, a gente tem sim um papel, né, no espiritismo, no catolicismo, né, na igreja evangélica, a gente tem sim o papel de meio, de instrumento, né, de formas de auxílio às pessoas, mas a gente não pode achar que a gente é nada além disso, mas também não pode tirar a nossa responsabilidade. E aí a vaidade faz com que essas pessoas dessas comunidades religiosas e filosóficas acabem se afundando aí por conta dessa vaidade exacerbada, né? A gente tem aí vários exemplos, vários médiuns aí que são desmascarados, né? O médium é sempre bastante visado pela mídia em geral, que são aí, entre aspas, desmascarados, né? Por truques espirituais, por outros maiores problemas aí, como a gente tem a situação hoje do João de Deus, e a gente não pode duvidar da capacidade mediúnica que essa pessoa tinha, do estudo que essa pessoa tinha, da possibilidade de ajudar o próximo que essa pessoa tinha. Mas a vaidade entrou nesse meio, a vaidade acabou atrapalhando todo o processo, e aí foi tudo jogado fora, porque a pessoa se achou mais importante, né, do que realmente ela é. Se achou uma peça fundamental, a última bolacha do pacote, quando na verdade nós todos somos iguais, todos temos a condição natural da mediunidade, né? Então, é isso, a vaidade mais uma vez atrapalhando uma, uma missão que a pessoa poderia ter nessa encarnação. Onde a gente enxerga mais a vaidade? Nos meios acadêmicos, nos meios filosóficos, e aí eu posso falar de carteirinha, no meio jurídico. Eu sou do meio jurídico, e aí a gente vê profissionais que têm capacidade muitas vezes, mas que se rebuscam tanto nas suas expressões, nas suas falas, nas suas escritas, que buscam adornos desnecessários,
e que acabam se tornando chatos, acabam se tornando inconvenientes, principalmente incompreensíveis, né? Não dá para entender o que essa pessoa fala. Então, você, para ser um profissional, você não precisa exagerar, você não precisa ter a vaidade à frente, né? Você pode ser muito competente, sendo bastante básico, sendo bastante objetivo, sem necessidade de grandes adornos e de rebuscar tanto, né? A gente tem aí o exemplo de filósofos como o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, que hoje trouxeram para o grande público a filosofia, que era algo tão distante, hoje eles conseguem trazer ao grande público a filosofia. Olha que legal, com palavras comuns, de uma forma muito gostosa de se ouvir, né? De uma forma bem objetiva. E aí hoje você tem inúmeras pessoas que assistem esses vídeos, palestras e conseguem debater assuntos tão bacanas que eram tão difíceis de se imaginar antes, né? Com tantas palavras difíceis, é, tantas palavras rebuscadas e que deixam, na verdade, as pessoas comuns, né, como nós, fora da discussão, e esse não é o objetivo, né? Isso é muito mais por vaidade do que por alguma função de fato. E a gente sempre tem aí, perto do vaidoso, a gente sempre tem os famosos puxa-sacos, né? Quem não tem aí na empresa uma pessoa que começa a se destacar, né, ali no escritório, começa a se destacar e tem aquele que fica ali exaltando, que fica com aquelas palavras sempre elogiosas, muitas vezes falsas, na maioria das vezes falsas, mas fazendo essas pessoas é, se erguerem de tal forma, de uma forma equivocada, né? Então a gente tem que tomar sempre cuidado. Isso aí é sempre colocado quando a gente começa a ter uma vaidade ali. Alguns irmãozinhos se aproveitam dessa condição para exaltar esse problema, né? Para intensificar esse problema e vai colocar aí ao seu redor inúmeras pessoas que vão só falar coisas boas de você. Então a gente tem que tomar cuidado, como dizem os artistas, não se pode acreditar tanto nas vaias, muito menos nos aplausos. Então, a gente tem que se manter sereno sempre, fazendo o nosso melhor. E o reconhecimento não é daqui, o reconhecimento no nosso lar verdadeiro, que é na espiritualidade. É esse reconhecimento que a gente tem que buscar, não o reconhecimento terreno, porque geralmente ele é falso, né? E o perigo que a vaidade ela vai tomando a gente de uma forma que nem sempre a gente percebe. A gente está ali fazendo o nosso melhor, começa a se destacar, fazendo um bom trabalho, e de repente a gente começa a acreditar numa condição sobrenatural, numa condição de superpoderes que a gente não tem, e é aí que a gente começa a nossa queda, né? Então vamos abrir mão da vaidade, vamos buscar a simplicidade, vamos buscar uma vida leve, mais prazerosa. A gente não precisa estar sempre em destaque, né? O reconhecimento ele virá naturalmente, né? E a gente tem que pensar que a gente tem que fazer por nós, pelo próximo e buscar o reconhecimento principalmente de Deus. A gente não tem que buscar o reconhecimento terreno, porque não estamos nessa condição ainda de um reconhecimento verdadeiro da, essa é a nossa condição de um planeta que aí está caminhando, saindo de expiação para regeneração, mas a gente está nessa caminhada ainda, tá? Então, gente, a gente está aí diante de uma realidade, de uma nova realidade planetária, de mudanças de perspectivas, mudanças de atitudes, muita coisa ainda vem pela frente, muitas mudanças positivas sempre virão pela frente, mas a gente também tem que se adaptar, a gente tem que se despir desses problemas, a gente tem que se despir da vaidade. A vaidade não vai caber na nova realidade que a gente vai ter pela frente, né? Tudo que está sendo gerado, está sendo escancarado para a gente que a gente precisa do próximo, a gente precisa do outro, né? O outro precisa de nós. Isso sempre foi assim, porém a gente demorou muito para enxergar e talvez seja um dos motivos que a gente esteja vivendo a situação que a gente está vivendo hoje, né? Então vamos entender que a gente
tem que estender a mão ao próximo, mas também tem que saber receber, né? O vaidoso não consegue auxiliar e nem consegue ser ajudado. Então a gente tem que aprender que a gente faz parte de um elo. Todos temos que viver de mãos dadas, viver em comunidade. Temos que saber nossa posição no mundo com muita humildade, saber que somos especiais sempre aos olhos de Deus, mas não somos superiores a ninguém, somos todos iguais. Então, vamos estender a mão ao próximo, vamos estender a mão para receber ajuda, né? Nós também precisamos. Então, vamos tirar o orgulho, vamos tirar a vaidade, tirar o preconceito, vamos seguir em frente para essa nova realidade que se apresenta, essa grande oportunidade que se apresenta para uma vida diferente, uma vida muito mais voltada à espiritualidade e aos conceitos da espiritualidade, aos conceitos cristãos. Então vamos buscar nos adaptar a este novo mundo de uma forma serena, tranquila e deixando de lado tudo que for de negativo, inclusive a vaidade. Tá bom, pessoal? Espero que tenha servido aí para a reflexão de vocês. Não esqueçam, estamos aqui sempre à disposição. Estamos juntos agora nas vibrações e nos trabalhos aí de vibrações que temos a partir agora das 21 horas e depois das 21h15. Pessoal, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em paz, sempre com muita esperança, resiliência e fé. Vai dar tudo certo, vamos todos ficar bem e Deus está sempre no comando desse leme, nós não estamos sozinhos, tá bom, pessoal? Um beijo grande, fiquem com Deus, fiquem em paz e até uma próxima.